Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, chegamos em mais um domingo, iniciamos a nova semana, a 27ª semana do Tempo Comum, e nós estamos de novo juntos, começando esta semana, neste domingo, refletindo a Palavra de Deus, lembrando que o domingo é o dia do Senhor, Domenica, que é uma palavra que vem do latim, que significa dia do Senhor. Então hoje o dia é de Deus. Jamais ficar sem participar da Santa Missa. É um pecado gravíssimo quando a gente deixa de ir na missa aos domingos para bendizer e louvar a Deus, especialmente pelo dom precioso da nossa vida. Então, não esqueça hoje, Você tem vários horários aí na sua paróquia, então não deixe de ir na missa para que você mostre a sua gratidão por tudo aquilo que Deus faz a cada dia por você e para você. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, de 2 a 16. Eu peço que depois de você assistir, você compartilhe, seja um evangelizador, que você assuma essa responsabilidade, de levar esta palavra ao coração dos teus amigos, conhecidos, para que eles também sejam tocados por essa palavra, se convertam e possam seguir com amor a Jesus Cristo, vivendo e anunciando o seu reino, esse reino que já acontece aqui no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés os ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixar vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse domingo, no evangelho desse domingo, nós vemos que os fariseus, eles tentam pegar Jesus com uma pergunta complicada sobre o divórcio. E a pergunta qual é? É permitido ao homem se divorciar de sua mulher? E Jesus, ele responde com muita sabedoria, lembrando a todos do plano de Deus para o matrimônio. Desde o princípio, Deus fez o homem e a mulher e os dois se tornam uma só carne. Então Jesus, ele nos lembra que o casamento é muito mais do que um simples contrato entre duas pessoas. É uma união sagrada, abençoada por Deus, onde duas vidas se tornam uma em amor e fidelidade. E Jesus, ele nos desafia a viver o matrimônio com essa fidelidade, refletindo o amor de Deus por nós. Então o casamento, ele é um chamado, a cuidar um do outro, a perdoar, a enfrentar as dificuldades juntos. E Jesus sabe que muitas vezes o coração humano se endurece e surgem os problemas que podem levar à separação. Mas ele nos convida a voltar ao plano original de Deus, viver um amor fiel, paciente e duradouro, que supera os desafios com fé e compromisso. Então o casamento para Jesus é uma aliança de amor que não deve ser rompida. Ele nos lembra, que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, isso pode parecer assim difícil, em um mundo onde as relações parecem tão frágeis, mas Jesus nos mostra que com a graça de Deus é possível viver o matrimônio
como um caminho de santidade. Então, o amor no casamento não é só sobre sentimentos, é sobre a decisão de amar todos os dias, de perdoar, de se renovar constantemente. Então, essa é a beleza do amor verdadeiro. Então, ele vai crescendo, né? Vai amadurecendo com o tempo. E depois de falar sobre o matrimônio, Jesus ele nos dá outro ensinamento importante ao acolher as crianças que são trazidas a ele para receber uma bênção. Então os discípulos, eles tentam afastá-las, mas Jesus diz: deixe as crianças virem até mim, porque o reino de Deus pertence a elas. Então aqui, Jesus nos ensina que precisamos ter um coração simples, puro e confiante como o das crianças, para a gente poder entrar no reino de Deus. Então as crianças, elas confiam sem reservas, não têm ambições ou preconceitos, elas dependem totalmente dos outros. E é sempre assim, né? A criança depende sempre do outro. E essa confiança, né? A confiança de uma criança, a entrega de uma criança, né? Que Jesus quer ver em nós também. E Jesus nos convida a viver como crianças, né? Com humildade, né? E também assim com um coração aberto. E às vezes nos deixamos endurecer pela vida, né? Pelo orgulho, pelas preocupações. Mas Jesus nos lembra que para sermos verdadeiros discípulos, nós precisamos deixar tudo de lado e confiar mais em Deus, assim como as crianças confiam nos seus pais. Então esse evangelho também nos faz refletir sobre a importância da família. Então o matrimônio, ele é o alicerce da família. E quando ele é vivido com amor e com muita fidelidade, né, ele se torna um reflexo do amor de Deus no mundo. Então assim como Jesus acolhe as crianças com tanto carinho, nós também somos chamados a acolher e cuidar de cada membro da nossa família com o mesmo amor. A família é o lugar onde o amor de Deus se manifesta, é onde nós aprendemos a amar, perdoar e também caminhar juntos. Então o evangelho de hoje, ele nos desafia a viver a fidelidade no amor e na simplicidade do coração. Então Jesus nos chama a acolher o reino de Deus como uma criança, com confiança e pureza, e a viver um matrimônio com um compromisso e com um amor verdadeiro também. Não só um compromisso, mas um amor verdadeiro. Então que nossas famílias elas sejam sempre lugares de acolhimento, perdão e unidade, refletindo assim o amor de Deus no mundo. E é isso que nós precisamos fazer, refletir o amor de Deus no mundo. E quero deixar para você a minha bênção para este seu dia. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.